Qual que vai ser o assunto do vídeo de hoje? Preferências. Este que é um dos grandes temas tratados, daqueles que são tratados, né, na microeconomia. E eu estou no capítulo 3, iniciando hoje, deste livro aqui, ó. Um importante livro utilizado muito na microeconomia, o Varian, né, Microeconomia Princípios Básicos. Na minha faculdade a professora utilizou esse livro. E o capítulo 3 trata sobre preferências. Então vamos começar o texto, né? O capítulo 2 tratei sobre restrição orçamentária, também um outro grande assunto de microeconomia. E o capítulo 1 tratei sobre o mercado. E lá no comecinho uma introdução, né? Vamos então à preferência. Bom, lembrando que microeconomia, eu quero até deixar aqui, pegar o texto mesmo, né? Microeconomia é um dos grandes campos de estudo, né, da economia, juntamente com macroeconomia, que se preocupa com os assuntos, com tudo aquilo que seja de maneira macro, né, como taxa de juros, desemprego, emprego, nível de investimento, inflação, enfim, né, coisas desse tipo. Já a microeconomia, ela tem uma maior preocupação em pensar a economia ali na vida real, na prática, ali na família, na empresa, nessa relação ou na alocação de recursos de forma eficiente entre empresas e na sua relação numa economia de mercado entre empresas e famílias, até mesmo o governo, mas principalmente pensando nesta relação da base da questão econômica, né? Então vamos ao assunto de hoje sobre preferências, um grande assunto aí de microeconomia. Apenas o texto introdutório hoje. Meio gripado. No capítulo 2, vimos que o modelo econômico do comportamento do consumidor é muito simples. Olha só, capítulo 2 eu tratei, né, sobre restrição orçamentária. No capítulo 2, sobre restrição orçamentária, vimos que o modelo econômico do comportamento do consumidor ele é muito simples. Então aqui, ó, já pegamos até uma palavra-chave, comportamento do consumidor, né? Isso é microeconomia. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Isto foi todo o assunto do capítulo 2 sobre restrição orçamentária. Nós escolhemos as melhores coisas, bens e serviços que podemos adquirir ou que nós podemos pagar de acordo com o que temos no bolso, né? O capítulo anterior foi dedicado ao esclarecimento do, abre aspas, poder pagar. Já este capítulo, ou seja, o capítulo 3 sobre preferências, visa a esclarecer o conceito econômico de melhores coisas. Então, só por isso aqui a gente já consegue entender qual será o rumo, né, deste capítulo. No 2, estudou-se o poder pagar, por isso, restrição orçamentária. Capítulo 3 sobre preferências, então a restrição orçamentária, poder pagar, e preferências, as melhores coisas que nós podemos pagar, aí que entram as preferências. Chamamos os objetos de escolha do consumidor de cestas de consumo. Então, se eu tenho algo disponível a mim, isso na economia ou na microeconomia chama-se cesta de consumo. Constitui elas uma relação completa dos bens e serviços envolvidos no problema de escolha que investigamos. A palavra, entre aspas, completa, merece destaque. Quando analisar o problema da escolha do consumidor, assegure-se de incluir na definição da cesta de consumo todos os bens apropriados. Se analisarmos a escolha do consumidor de modo mais amplo, desejaremos ter não só a relação completa dos bens que o consumidor possa adquirir, como ainda a descrição de quando, onde e sob que circunstâncias esses bens podem ficar disponíveis. Afinal, as pessoas preocupam-se tanto com a quantidade de comida que terão amanhã, quanto com a que terão hoje. Uma balsa no meio do Oceano Atlântico é bem diferente de uma balsa em pleno deserto do Saara. E um guarda-chuva é um bem bastante diferente quando chove do que quando faz bastante sol. É sempre bom imaginar quão diferente é o, abre aspas, mesmo bem disponível em lugares ou circunstâncias diferentes, uma vez que, conforme a situação, o consumidor pode valorizar o bem de maneira diferente. Então, olha só que coisa interessantíssima para se pensar em economia como um todo. Que é uma coisa óbvia, a gente valoriza aquilo conforme a situação, né? Conforme a situação. No entanto, quando limitamos nossa atenção a um simples problema de escolha, os bens relevantes são, em geral, óbvios.
Adotaremos com frequência a ideia descrita anteriormente de utilizar apenas dois bens e chamar um deles de todos os demais bens. Então, bom, deixa eu concluir esse parágrafo aqui. De modo que possamos focalizar a relação de troca entre um bem e todo o resto. Dessa forma, podemos examinar escolhas de consumo que envolvam muitos bens e ainda assim utilizar diagramas bidimensionais. Consideraremos então que nossa cesta de... Bom, antes de entrar nesse último parágrafo para finalizar esse vídeo de introdução às preferências, aqui é interessante observar que e aprender uma coisa sobre economia, que a economia é muito complexa e existe muitas variáveis em qualquer tipo de análise econômica. Então, para facilitar e de forma a generalizar, na economia geralmente, em qualquer situação, cria-se uma modelagem ou cria-se uma situação hipotética e essa situação hipotética reduz a realidade. Neste caso aqui, o que nós vamos observar, como já vimos lá em restrição orçamentária, sempre que se pensar em dois bens, um deles é de fato um bem e todos os outros, e o outro bem não é um outro bem, mas todos os demais bens, para facilitar, porque se tivéssemos que colocar todas as situações, seriam situações infinitas e de difícil compreensão. Claro que quando você tem uma modelagem matemática aplicada de fato a uma realidade, a situação muda, você começa a considerar todas as variáveis. Mas para fins didáticos não tem problema nenhum nos modelos matemáticos ou nos modelos econômicos matemáticos trazer uma simplificação da realidade. Eu digo isso porque eu tive um professor de introdução à economia que sempre criticava isso, dizendo que a economia simplifica demais. Sim, porque tem que ser assim, não tem como você, de maneira introdutória e didática no seu início, colocar todas as variáveis. Isso não é viável, nem didaticamente falando, sabe? Então, a economia sempre tenta realmente, de fato, facilitar a realidade de uma maneira que no começo a gente parta do que é menos complexo para o que é mais complexo. Bom, último parágrafo do vídeo de hoje sobre essa introdução de preferências. Consideremos então que nossa cesta de consumo consista em apenas dois bens e deixemos que x1 represente a quantidade de um bem e x2 a quantidade de outro. A cesta completa de consumo será, pois, representada por x1 e x2. Conforme já assinalado, ocasionalmente abreviaremos essa cesta por x, mas um xão grande, né? Lembrando que nestas playlists que eu monto aqui no canal, eu não me foco em matemática, em modelagem matemática, até porque eu nem entendo muito sobre isso, eu não sou matemático. Tem uma base mínima, assim, em economia, né? Tive cálculo 1, cálculo 2, muitas matérias de matemática, mas eu não me sinto confortável em entrar nesse tipo de assunto mais complexo, explicando as fórmulas em si, enfim, por conta tentando trazer aquela abstração da matemática à realidade, porque não é o meu forte mesmo. Então eu nem vou gastar meu tempo com isso. A minha ideia é sempre mais teórica. Apresenta a ideia central e beleza, e ficamos por aí mesmo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, uma introdução do que seja preferência, que basicamente entendemos que são as melhores coisas dentro do que se pode pagar lá da restrição orçamentária. Eu fico por aqui, dá uma olhada no último vídeo onde eu tratei, ou apenas mencionei, todos os tópicos que tratarei nos próximos vídeos sobre esse capítulo 3 de preferências econômicas, ou melhor, de preferências em microeconomia ou no comportamento do consumidor, né? Valeu!